Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um programa Cultura Debate e hoje recebendo o coordenador da Defesa Civil de Montenegro, Marcelo Silva. E você pode participar e fazer perguntas de duas formas, através da nossa fanpage no Facebook, que é facebook.com/TV Cultura do Vale, ou pelo nosso WhatsApp. O número é 99824-0324. Muito boa noite, Marcelo. Acho que agora a gente começa a poder falar mesmo boa noite, né? Porque parece que finalmente o pior está passando e a gente já foi embora, né? É verdade. Boa noite, Leandro. Boa noite aos telespectadores da TV. É um prazer novamente estar aqui. Marcelo, desde que você chegou a este cargo, teve alguns meses para se preparar para talvez a principal incumbência da Defesa Civil, pelo menos aqui em Montenegro, que é quando chegam as cheias, né? O que foi possível fazer anteriormente para quando chegasse esse momento? Bem, Leandro, eu acho que eu não lembro bem o dia, mas o mês foi fevereiro. E a partir daí, quando nós chegamos, nós adotamos algumas atitudes com relação à organização. Estava tudo muito encaminhado pelo Tavares, que estava na Defesa Civil, né? Então, a partir do momento que nós chegamos, a gente reorganizou alguns setores, aglutinou algumas secretarias para que nós pudéssemos nos preparar para que quando a enchente chegasse nós estaríamos organizados tanto para remover as famílias quanto para mantê-las durante os dias de abrigamento. Há quem defenda, Marcelo, que nós deveríamos ter já na cidade há mais tempo até uma espécie de protocolo para que quando acontecesse, já que a gente sabe que periodicamente acontecem cheias, quando acontecesse, já tivesse realmente um protocolo e com checklist de ações a serem tomadas. De alguma forma isso existe, ou há a expectativa de realmente protocolar isso dessa forma, assim, bem organizada, item por item? Sim, nós temos um plano de ação, que assim nós denominamos, né? Nós envolvemos as secretarias da administração municipal e alguns voluntários. E a partir daí nós criamos este plano de ação, que ele entra em atividade 3 dias antes de acontecer a enchente. Então, nos 3 dias que antecedem ao evento, né, a cheia, nós estivemos organizados, e quando chegou o momento da remoção das famílias, nós tínhamos toda a estrutura pronta, inclusive com mais de 24 horas de antecedência. Um carro de som, nas 2 últimas enchentes, passou em todos os bairros avisando que nós teríamos uma enchente, inclusive dizendo o tamanho da enchente, né, a possibilidade do tamanho da enchente. Porque isso é muito importante para os moradores aqui de Montenegro que sabem, a enchente foi como qual? Foi como a de 2007, a de 2011, a do ano passado. Então, através dessas enchentes, através destes números que a água chegou, até que altura as pessoas conseguem se programar. Não, então só chega no meu pátio. Então tem que levantar os móveis da sala. Então tem que levantar tudo. Então nós vivemos em uma cidade em que já está acostumada com isso. E esse protocolo ele foi desenvolvido para que a gente extingue, a palavra nos pegou de surpresa. Isso. Montenegro não tem como pegar de surpresa. É verdade. A enchente virá. Já veio 2 vezes este ano. Deverá vir mais. Isso é a única certeza. Ainda hoje de manhã, casualmente, eu lia sobre isso, Marcelo, que nós teremos um inverno não tão frio, com muita chuva. Então nós, sabendo disso, né, temos já uma estrutura, não foi em vão que eu dormi durante as 2 enchentes no ginásio, que era justamente para passar o que as pessoas passavam. Almoçava, tomava café, dormia lá, e para que nós conseguíssemos fazer um relatório depois de terminada a enchente, real do que acontece. O que tu, como ser humano, Marcelo, pode contar dessa experiência? De viver efetivamente como essas pessoas que ali estavam e que me parece que são praticamente as mesmas famílias que nessas situações acabam indo para lá. São cerca de 20 famílias, então eu acho que a profissão já ajuda muito nisso, né? Então, vivi ali, dormi ali, passei as dificuldades, passei frio em determinados momentos. Isso me fez entender que a enchente ela é muito mais do que um simples abrigamento. Ela é uma possibilidade de manutenção da família durante os meses seguintes. Porque existem alguns fatores que agora no relatório, tanto fotográfico quanto escrito, que eu estou fazendo, é muito claro que algumas pessoas dependem da enchente para se manter, com o básico dentro de casa.
Existem famílias que esperam, de uma certa maneira, este dia chegar, porque sabe que vai sair de lá com alguma ajuda. No que diz Acabam respeito tendo a- em função da enchente o que não tem O que não normalmente. tem, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Isso estimula e em alguns momentos desestimula, sabe, Leandro? Nós temos uma cultura do assistencialismo. Se isso não acontecer, algumas famílias elas reclamam, elas questionam e, na verdade, nós teríamos que dar apenas condição para que elas mantivessem a rotina. E a Defesa Civil trabalhou muito nesse sentido. O que nós temos que entender é que as famílias devem ser abrigadas. E a gente sempre chama as pessoas a ajudar, a doar alimentos, roupas, mas as famílias deveriam trazer tudo isso de casa e se manter durante este Inclusive período. limpar suas roupas, fazer sua comida. Exatamente. Nós temos condições de dar, se for uma lavanderia, é muito mais fácil nós instalarmos uma lavanderia. Já disseram que São Sebastião do Caí funciona mais ou menos assim. São Sebastião do Caí é mais organizado. Sabe como funciona lá, Leandro? E isso é uma integração que a gente tem. Eu falava diariamente com o Pedrinho, que é o coordenador da Defesa Civil, lá o Pedro Gribler. Isso mesmo. Eu falava diariamente com ele pelo menos 3 vezes por dia. E ele fica apavorado da maneira que nós tratamos aqui. Lá é assim, ó, chega um caminhão, baú, quando tá É que chovendo. lá, uma coisa importante, antes até de tu falar para as pessoas terem noção, lá são muito mais famílias, porque a cidade alaga muito mais. Muito mais, muito mais. Então, lá chega o caminhão na casa da pessoa. E aí a conversa é a seguinte, ó, você tem que sair de casa porque a enchente vai chegar. A pessoa não tem opção de sair só a família. Ela tem que sair com os móveis que ela utilizaria em casa. E a Defesa Civil coloca a mão de obra à disposição, da mesma maneira que nós. Só que lá eles criam a rotina deles dentro dos espaços. Leva fogão, leva gás, leva comida, leva roupa de cama, leva colchão, leva tudo. E fazem divisórias dentro do ginásio. Na verdade, a divisória é feita com o próprio roupeiro, não tem a estrutura que nós temos aqui. E lá não é opcional. E aqui em Montenegro, a nossa cultura é a seguinte, a pessoa sai de casa com os filhos com a roupa do corpo. Salvo algumas exceções. As pessoas saem com a roupa do corpo porque vão ganhar tudo de novo. Entende? Nós tivemos os últimos 2 eventos. Nós tivemos uma enchente há 15 dias atrás e uma enchente que terminou, para mim, terminou hoje. Isso. Que foi o último dia que as famílias saíram, algumas ainda, né? As famílias levaram alimentos para casa e levaram, no mínimo, 10 sacolas de roupa. Coisa que não tinha. Em tese, não tinha. Só que uma semana depois aconteceu outra enchente. E as famílias retornaram. Ah, ok, entendi. Eu cheguei agora nessa segunda Na vez. primeira ganharam roupas e alimentos. Sim, entendi. E na segunda retornaram. Daí tu me pergunta, não, mas trouxeram tudo? Não, não trouxeram nada. Por quê? Pela certeza de que continua... A população montenegrina ela tem um coração maior do que o normal. Eu venho de outra cidade e eu tenho certeza que o que acontece aqui não acontece em outros lugares. A solidariedade ela é muito forte. E acostumou-se assim. E quando as pessoas não têm Talvez aquilo... até por não ser um número tão grande de famílias, deve ter alguma explicação, né? o que nós devemos trabalhar é para solucionar o problema dessas famílias lá nas casas. A Defesa Civil também, desde fevereiro, vem trabalhando com a questão da energia elétrica, o desligamento, Isso, não eu ia desligamento. mesmo te perguntar. Pois é. Então, isso também vem sido trabalhado há muito tempo. Para quê? Para que as famílias continuem a sua rotina em casa. Só que essas famílias que nós abrigamos, a água, ela muitas vezes entra dentro da casa, porque são abaixo do nível ideal. Sim. Então, seria mais barato para o município e para a sociedade se nós conseguíssemos resolver o problema destas 20 famílias. Levantar as casas. Há uma possibilidade muito grande de nós termos aí, as 2 últimas enchentes, não foi desligada a energia elétrica, de lugar nenhum. Isso já deu um ganho muito E isso foi muito possível de interessante. que forma, Marcelo, em comparação com outras enchentes? Nós fizemos, Leandro, um levantamento de casa por casa em todos os bairros atingidos, para saber qual a realidade de cada residência, qual é a altura do contador, qual é a altura da casa com relação ao contador, para que nós fizéssemos um projeto a nível municipal para levantar todos os contadores de energia elétrica.
e não dá 200, Leandro. Eu tive que interromper esse levantamento para começar a operação da enchente, mas eu lhe garanto que não dá 200 casas com os contadores que ficam embaixo d'água. É claro que não adianta só levantar o contador, tem que levantar todas as tomadas na altura do contador. Mas já é um começo, porque a partir do momento que nós identificamos que o contador está comprometendo, nós temos a certeza que aquela casa tem problema, mas são 200 casas no universo de quantas? 25 mil? 30 mil casas? Então é pequeno. Na cidade, levando em consideração os bairros atingidos, eu acredito que a gente tem a possibilidade de conviver melhor com a cheia. Eu não acredito em projeto que vai resolver a enchente em Montenegro, sinceramente. Isso era outra coisa que eu ia te perguntar, porque, Marcelo, seria um projeto caríssimo. Sim. Só em um novo projeto se fala em 7 milhões. E seriam centenas de milhões para um projeto que tivesse alguma intervenção no rio, fora as polêmicas ambientais que seriam sobre isso, né? E há realmente uma corrente muito forte de pessoas que dizem, não, só com esse custo do projeto, 7 milhões de reais, bem empregado, resolve o problema. Resolve. A cidade aprendendo a conviver com a enchente. Existem muitas cidades referência, né? Se eu não me engano, até Buenos Aires tem uma parte. Eu não tenho certeza, eu não quero afirmar. Mas são muitos exemplos no mundo. Foi feito alguns levantes, e quando acontece a enchente é vida normal, inclusive bares, restaurantes, continuam funcionando normalmente. O evento, a gente fala evento tanto positivo quanto negativamente, né? Mas esse evento negativo, essa enchente, ela não muda a rotina, as crianças seguem indo na escola, só muda a maneira de tu chegar até a rua. Todas as famílias, elas têm como se deslocar através do barco. Pô, se a pessoa mora na enchente, claro, e daí entra a questão de ter ou não condições, né? Mas existe a possibilidade de nós tentarmos manter as famílias em casa com suas rotinas, apesar da enchente. E eu acredito que com 7 milhões tu resolva praticamente todos os casos, que é um valor bem significativo. E aí a gente entra numa outra celeuma, Leandro, que ontem eu estive com o ministro da Integração, Helder Barbalho, em Porto Alegre, e inclusive numa das falas do ministro eu fiquei bastante indignado, sabe? Porque o município declara a situação de emergência. E aí o município faz todo o levantamento, que é difícil, e manda para Brasília o relatório. E daí volta o relatório, porque tem que mudar tal documento. Muda o documento, manda para Brasília. Burocrático como tudo nesse país. Leandro, é assim, ó. E aí os prefeitos lá, cerca de... E num momento, Marcelo, em que o que mais se precisa é pressa. Não tenha dúvida, porque a emergência, o nome já determina, né? E eu vou usar uma questão em termos de emergência bem simples assim. Tu tens filha pequena, né? Eu também. Quando a tua filha acorda no meio da noite e pede, sei lá, para tomar um iogurte, comer um chocolate, tu não vai levar em consideração, tá frio, tu vai ficar na cama porque aquilo não é necessidade, mas se ela tiver com febre de 40 graus, imediatamente tu vai atender, porque é emergência. E deveria ser assim também, com relação ao Ministério da Integração, porque por incrível que pareça, o Ministério não libera verba se não for para resolver o problema da emergência. Eu vou citar um exemplo. Deu uma enxurrada e a Ramiro Barcelos ficou completamente esburacada. Tem que se fazer um relatório, tem que preencher todos os requisitos, mandar para Brasília, esperar aprovar, para daí liberar a verba para arrumar Ramiro Barcelos. E nisso muitos carros já passaram e quebraram, roda, deu acidente. Se o município não fizer isso, vai comprometer o dia a dia das pessoas. E se o município fizer, o Ministério não vai dar o dinheiro que já foi feito. Então, o que tem que acontecer? O município tem que ficar em calamidade, não fazer nada para conseguir ganhar verba. Até alguém morrer ou acontecer alguma coisa realmente que impacte a opinião pública. Enquanto os municípios continuarem absorvendo esse custo, o Ministério não vai cooperar. E o pior, São Francisco de Paula sofreu um vendaval, destruiu a cidade, foi terrível. E aí foi feito tudo certo. Tudo certo, não houve mais questionamento, e aí demorou para vir o dinheiro. O prefeito de São Francisco de Paula, que esteve ontem lá na reunião, foi a Brasília.
chegou lá e disse, o que está faltando? Aí disseram para ele, falta dinheiro. Não tem mais no fundo de integração. Então, o ônus, isso vem sendo dos municípios durante muitos e muitos anos. E não se tem uma perspectiva de que a gente consiga receber verbas. Nesse caso aqui de Montenegro, dessas enchentes de agora, foi decretado o estado de emergência, né? Tanto na do ano passado quanto desta O vez. Ministério simplesmente, naquela vez também do ano passado, também não veio nada. Foi protocolado, não veio nada. Tudo o que é feito de reforma, tudo que é feito de obra, nada disso retorna. E isso sai do cofre do município. Então, tu faz uma programação financeira e daqui a pouco acontece um sinistro. É que nem nós. A gente tem um dinheiro no banco, claro. Vem uma doença, tu tem que gastar tudo. É assim que acontece. É emergencialidade. Priscila Matias, temos perguntas? Boa noite, Leandro. Boa noite, Marcelo. Boa noite aos nossos telespectadores que estão em casa. O Juarez, do bairro Industrial, pergunta por que não colocar as famílias desabrigadas em escolas perto dos locais onde elas moram, ao invés de colocar no Parque Centenário. Juarez, né? Juarez. Mandar um abraço ao Juarez, agradecer a pergunta. No plano A que nós temos da Defesa Civil, nós colocamos exatamente isso. Nós criamos núcleos de atendimento, cada bairro ter o seu atendimento próximo ao bairro, entende? Então, isso a gente chama de NUDEC, né? São núcleos de defesa civil. Só que a questão é, a nossa cultura ainda não permite que as famílias se mantenham sozinhas, sem o atendimento, sem essa parte assistencialista que eu falei na primeira parte. Então, Juarez, se as famílias conseguissem sair de casa com todos os seus móveis para manter a rotina, eu não teria problema, que era essa a nossa ideia. O problema é quando nós temos que passar as famílias, café da manhã, almoço, lanche da tarde, janta. Envolve uma estrutura. Então envolve uma estrutura e também a questão de tu manter com segurança as famílias. Durante a noite, nestas duas enchentes, nós estipulamos horário para tudo. Porque nós estamos abrigando famílias que são de diferentes maneiras de conduzir, então que vão conviver no mesmo espaço. Vão conviver no mesmo espaço. Se tu não tiver ordem, e isso é uma coisa que dá muito problema. Lá no ginásio nós desligávamos as luzes às 10h30 da noite. E às 11 horas era o toque de silêncio. E se porventura alguma família tivesse ainda falando alto, eu ia lá no espaço e dizia, é hora de dormir. Porque algumas pessoas trabalham de manhã, outras pessoas que poderiam dormir até mais tarde, elas permanecem lá dormindo, a gente liga a luz para acordar, entende? Então essa rotina, se tu descentralizar, nós precisaríamos ter um monitor em cada desses locais. E agora o que a gente busca é a continuidade das crianças nas escolas, que não ficam embaixo d'água, através de atendimento de levar e buscar as crianças. É isso que a Defesa Civil começa a trabalhar a partir de agora, porque vivendo o dia a dia é uma necessidade. Muito bem. Priscila? Marcelo pergunta, quando tem enchente, por que não liberar a volta dos dois sentidos como era feito antigamente? Logicamente muda toda a rotina da cidade, congestiona as vias e quem mora, por exemplo, na Timbaúva, como é o caso da Luísa, tem uma possibilidade de acesso ao centro. Isso foi já debatido numa das nossas reuniões, a gente faz reuniões periodicamente do conselho, eu chamo um conselho porque é um envolvimento de vários setores da prefeitura, e esse foi um levantado. E eu sou a favor, totalmente a favor, só que nós temos que ter muito cuidado no momento de sinalizar isto, porque muda a cultura, e a gente sabe que muitas pessoas que vêm de outros municípios vêm a Montenegro, inclusive no momento de enchente, até mesmo para ver a enchente. Então tem que ser muito bem estudado, em uma parceria muito grande, hoje com a Brigada Militar, futuramente com a Guarda Municipal, mas eu acredito que seja algo muito viável e facilitaria também o acesso, sem falar na questão da distância, que hoje para você vir da Timbaúva para o centro, tem que fazer toda a volta pelo morro e congestionar aquela parte do bairro 5 de Maio. Isso. Então é algo que a gente já falou, que a gente já está estudando, para que a gente consiga, pelo menos, facilitar o acesso ao centro da cidade através da mão dupla naquela via. Mais perguntas, Priscila? Tem uma última questão. O Wagner, do bairro Centro, pergunta se há alguma ação prevista para os animais que ficam andando pela enchente, que após a enchente ficam
pelas ruas. Essa preocupação, ela é constante também na Sem rádio. dúvida. Volta e meia perguntam pela questão dos animais, porque algumas pessoas acabam deixando os animais presos, e aí é uma situação deprimente, né? Os animais presos em meio à enchente. Isso é algo também que a gente trabalha muito forte. As famílias, quando são retiradas de suas casas e levadas aos ginásios, ao ginásio Azulão, no caso, né, em Montenegro, nós recolhemos os animais juntos. Os animais domésticos, eles permanecem com as famílias dentro dos seus espaços, não sendo permitido que ele saia do espaço. E os animais de maior porte, independente seja cachorro ou cavalo, eles ficam fora do ginásio, mas com atendimento também. Então nós assistimos aos animais que são levados até o ginásio Azulão. Inclusive o bairro industrial, antes de começar a enchente, enfim, o seu Arthur da Silva, Sim. O seu Arthur ligou para mim e disse: Marcelo, e os cavalos aqui do pessoal, o que a gente faz? Bairro Centenário. E lá é feito o atendimento, claro, cada família é responsável pelo seu animal, na questão da alimentação, né? Mas a orientação é soltar os animais para que eles não fiquem presos e se a enchente vir muito grande, não ter uma possibilidade de não perder nenhum animal, né? Então, nós trabalhamos o atendimento das famílias atingidas. Na questão das famílias que permanecem nas suas residências, a gente não discutiu isso ainda, Leandro. É algo que sim, podemos colocar na pauta de discussão, mas em termos de estrutura, no município a nossa estrutura é bem precária com relação a isso. Só para voltar na questão anterior, Marcelo, ficou bem claro o exemplo de como é que funciona em São Sebastião do Caí, que as pessoas levam os seus próprios móveis e tal, né? O próprio Parque Centenário teria uma estrutura para isso, ou daqui a pouco poderia se criar um local, uma espécie de abrigo mais para essa questão, ou daqui a pouco essa ideia descentralizada de levar para as escolas, entidades paroquiais, etc. No nosso projeto o plano de contingência que nós criamos, nós temos duas opções: o abrigamento das famílias descentralizados, inclusive nós já temos alguns parceiros, e eu posso citar a Banff como parceira, para o bairro Olaria. Seria um núcleo de defesa civil. Perto. Uma região que não vai chegar em enchente. Que não vai, com certeza. Local, né? E aí a gente vem de novo naquela questão. E Leandro, infelizmente, isso será apresentado num relatório. Inclusive eu quero levar este relatório ao Ministério Público. Eu não quero entrar em detalhes, porque muitas famílias que são abrigadas são famílias fantásticas. Eu conheci a história praticamente de todas as famílias, e isso facilita no lidar com as famílias. Mas a gente tem que cuidar muito, porque tem pessoas que comprometem a vida social dentro desses espaços. Eu não vou citar exemplos, mas exemplos muito ruins do que a gente teve que limpar, do que a gente teve que fazer. Realmente a gente precisa socializar para conseguir executar algumas coisas. Por isso que é importante ter assistência social, porque senão não seria possível, né? Não é. Então, inclusive algumas providências do tipo proibir consumo de bebida alcoólica. Sim. Isso tudo porque nós estamos no dia a dia. Eu me mudei para o ginásio. Sim. Então eu consegui lá perceber absolutamente tudo. Então existiam algumas pessoas que a gente conhecia já da rua, de encontrar na rua, né? Aqui dentro não pode bebida alcoólica, aqui dentro tem que ter respeito, aqui dentro você fica depois do horário dentro do seu espaço. E por estar ali dia e noite, as pessoas respeitavam. Inclusive era um condomínio, e eu chamava as pessoas na reunião e dizia: este é o condomínio e eu sou o síndico do condomínio. Tá certo. Sem decisão dos moradores, mas aí tinha que ser um pouquinho não tão democrático, senão não ia funcionar. Não ia funcionar, mas de maneira muito tranquila, sabe? Claro, de uma maneira de muito respeito mútuo. Então, existiam momentos em que a gente teria que ser mais incisivo, e fomos respeitados, o que isso é muito importante, não no grito, mas no trabalho. Não impondo o que as pessoas tinham que fazer, mas pedindo com educação. Acho que eles percebem, né, Marcelo? Tu não ia estar ali dormindo com eles se tu não tivesse muito a fim de ajudar, né? Não tem a dúvida. Isso as pessoas percebem, né? E foi muito, muito válido, Leandro. Eu acho que a gente consegue crescer enquanto defesa civil sabendo da verdadeira necessidade das pessoas. E a nossa intenção é ajudar as famílias através das condições delas a partir de agora nas suas residências. Eu perguntei só um exemplo
rápido, eu perguntei para um senhor o que resolveria o problema dele, ele disse 3 metros de pedra e um saco de cimento. É simples, né? Iria resolver o problema dele de não precisar mais ser abrigado no ginásio. Então, poxa, se nós fizermos um levantamento destas 20 famílias, são as 20 famílias que a gente precisa atender melhor para que não seja necessário a remoção. E daí, se criarem outras famílias, a gente vai atendendo dessa maneira, né? Marcelo Silva, muito obrigado pela participação e publicamente parabéns pelo teu trabalho, que realmente foi de muita dedicação nesses dias. Agora dá para descansar um pouquinho, né? E que esperamos que demore para ter outra enchente. Leandro, eu agradeço o convite, é um privilégio, é um prazer, eu acho que é a primeira vez que eu participo desse programa. Nem que não faça um tempo assim, não é que eu não te convidava, viu? Tem alguns meses, não tem nenhum ano ainda. Calma. Não, eu sei. Não, mas não é nem isso, um programa um pouco mais extenso, né? Claro. E eu assisto bastante. Então eu agradeço muito, né, o convite e estamos à disposição. É nossa obrigação, a gente não faz mais nada do que a obrigação. Eu coordeno a Defesa Civil e não aceitaria que fosse diferente o trabalho de o melhor de cada um de nós. E eu quero aproveitar e agradecer muito aquelas pessoas que nos ajudaram. E eu quero citar aqui 4 pessoas, que é o Felipe Citó, que é o Antônio Augusto, a Dona Maria Fernanda e o Estevão, que foram pessoas que trabalharam diuturnamente lá. E se não fossem eles, não seria possível. E é claro, todos os secretários e pessoas envolvidas, e assistência social através da Leila também, que eu acho que na ajuda de buscar esse tipo de atenção às famílias. Muito bem. Boa noite, Priscila. Boa noite, Leandro. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todo mundo que nos acompanhou de casa. Boa noite a todos que nos assistem. Nós voltamos terça que vem, às 20 horas, 8 da noite, com mais um programa Cultura Debate. Até lá.